Estes eram os cadáveres dos 3 senhores de cidade que capturaram. O veneno usado era de grau superior ao que Ensha poderia criar. Mesmo que os 3 senhores de cidade estivessem gravemente feridos, um veneno normal não funcionaria neles. Um veneno que poderia matar alguém no reino da solidificação só os deixaria um pouco tontos. Existe alguém com uma habilidade de veneno entre o inimigo? A probabilidade é alta. Souta se virou e foi para outra cela. O soldado de elite que foi manipulado para envenenar os senhores de cidade foi preso aqui. Mesmo sendo manipulado, ele ainda não conseguiu escapar da punição. Bem, foi apenas uma punição leve e não iria prejudicá-lo. Seus olhos emitiam uma luz fraca e lentamente mudavam de forma. Parece que se transformou em inúmeras estrelas brilhantes. Ainda está aqui. Sim, nenhuma hora se passou desde que foi enfeitiçado, então a energia persistente ainda está aqui. Ele podia ver uma linha muito fina de energia ligada ao corpo do soldado. Era tão fina que tornava difícil para os especialistas distingui-lo da mana na atmosfera. Pela aparência, a energia se dissiparia completamente na próxima hora. Souta deu um passo à frente, perto da grade, e estendeu a mão. Ele memorizou a assinatura de energia dentro dele antes que desaparecesse completamente. Souta suspirou e um sorriso se formou em seu rosto. No jogo, os jogadores nem sabiam como reconhecer as assinaturas de energia. Claro, não podiam nem sentir a densidade de mana, então essa experiência era nova para ele. Souta não experimentou isso no jogo. No final, o Battle World Online era apenas um jogo e isso era uma realidade. Era semelhante, mas havia uma diferença entre os dois. O fenômeno não ocorreu no jogo, mas aconteceu aqui. A quebra de regras e o aumento da densidade de mana eram novidades para ele. Além disso, parece que os especialistas no Reino das Algemas aqui eram mais fortes do que no jogo. Depois de lutar contra dezenas nesse reino, Souta concluiu que esse era o caso. Mesmo Saya não conseguia falar no jogo. No entanto, na realidade, a espada tinha consciência. Ela trouxe enormes benefícios para ele e o arquétipo não estava no jogo. Eles tinham diferença, mas ainda estava conectado. Souta, estou aqui para relatar. Amanda caminhou ao lado dele. Como é? Souta perguntou. Franklin e eu não conseguimos encontrar o culpado. Encontramos o rastro do culpado, mas ele desapareceu fora da cidade, informou Amanda. Ela então abaixou a cabeça. Sinto muito. Foi por negligência nossa que o inimigo conseguiu manipular o soldado. Está tudo bem. O inimigo desta vez é um pouco complicado. Souta acenou com a mão. Não é uma grande perda, pelo menos ganharam uma ideia sobre a habilidade do inimigo. O inimigo foi um pouco cauteloso e ousado nos momentos certos. Ele não esperava a habilidade de charme e estava na sala de reuniões. A flutuação de energia da habilidade deve ser tão pequena que seus sentidos a negligenciaram. Depois de algum tempo, Souta voltou para a sala de reuniões. Rei e o resto ainda estavam planejando o próximo movimento do Conselho de Dragões. Eles tiveram que planejar minuciosamente como conquistar as 3 cidades deixadas para trás pelos 3 senhores de cidade. Quando ele entrou na sala, pararam e olharam para ele. Como foi, sétima cabeça? Nona cabeça perguntou com um sorriso. Olhando para seu sorriso brilhante, Souta quase a confundiu com uma criança, mas ele sabia que sua estatura era pequena por ser uma anã. Se ele não visse seus músculos, acreditaria se alguém lhe dissesse que ela era uma criança de 13 anos. É muito bom. Souta sorriu enquanto avançava e bagunçava o cabelo dela. Ha ha ha, ok. Souta riu enquanto se sentava em seu assento. Não me trate como uma criança. Eu sou a senhora da cidade Crina da Corça, uma beldade de 29 anos. A nona cabeça cerrou os dentes enquanto emitiu uma aura feroz. Souta a ignorou. Ele olhou para Rei e disse, quero investigar o culpado. Rei e o resto ficaram sérios. Mesmo a nona cabeça, que deveria esfolá-lo, ficou quieta, esperando que ele terminasse suas palavras. Deixarei a ocupação das 3 cidades para você. Quanto a mim, vou concentrar minhas forças na identificação do inimigo.
Só não se esqueça de dar a minha parte depois de ocupar as 3 cidades, disse Souta. Rei assentiu com suas palavras. Nós poderíamos fazer isso. Vamos chamar a atenção de todos no Vale das Minas para que você possa se mover livremente nos bastidores. Mas você tem uma ideia sobre o culpado, certo? Sim, eu tenho algumas suspeitas sobre isso. Sociedade assassina. Souta disse em voz baixa. Todos ficaram em silêncio quando ele ouviu suas palavras. Seus olhos se estreitaram como se tivessem ouvido uma notícia inacreditável. Parece que todos aqui sabem sobre a sociedade assassina. Souta riu. Não os investigue. A sociedade assassina é apenas o principal suspeito, então irei investigá-los com menos pessoas. Se muitas pessoas de repente tentarem encontrar a sociedade assassina, tenho certeza de que atrairemos sua atenção. E se eles não são os culpados? Então, tudo será em vão e ganharemos mais um inimigo. Então é melhor reduzirmos a investigação a um pequeno grupo de pessoas. Eu entendo o raciocínio da sétima cabeça. A sociedade assassina é uma grande organização ativa na central. Não queremos fazer deles um inimigo, disse Jove. Vou te ajudar. Rei, Souta, Jove e o resto viraram a cabeça e olharam surpresos para a terceira cabeça. Existem 9 cabeças. Deixar a investigação arriscada para a sétima cabeça sozinha será demais. Então, 2 cabeças irão investigar este assunto enquanto o resto se concentrará nas 3 cidades. Terceira cabeça explicou. Depois de dizer o que queria, ela fechou os olhos e descansou a cabeça na mesa. A terceira cabeça tem razão. Vou aprovar isso. Vamos votar agora. A oitava cabeça olhou para todos. A votação ocorreu e todos aprovaram deixar Souta e a terceira cabeça investigarem o inimigo nos bastidores. A reunião continuou e todos opinaram sobre as 3 cidades. A cidade de Souta e da terceira cabeça ficaria quieta desta vez e as forças das outras cabeças se concentrariam em chamar a atenção. Se o inimigo quisesse que todo o vale lutasse entre si, então, o Conselho de Dragões simplesmente seguiria o arranjo para conquistar essas cidades. Era para fazer o inimigo pensar que tudo estava indo de acordo com o plano deles. Bem, mesmo que o Conselho não estivesse ciente do inimigo por trás da cena, eles ainda tentariam ocupar essas cidades devido aos recursos que possuíam. Depois disso, Souta e a terceira cabeça falaram sobre seu objetivo. A terceira cabeça investigaria o assunto dentro do Vale das Minas enquanto Souta buscaria informações na área próxima do lado de fora. Ele também disse a ela que se encontrasse o culpado, ela poderia contatar seu subordinado em Hecatoe. O mesmo para ele, se descobrisse o culpado, enviaria informações a ela. Após a reunião, Souta chamou Amanda e perguntou sobre o paradeiro de Franklin. Ela disse que Franklin ainda não voltou e ele ainda estava tentando encontrar o inimigo. Souta decidiu deixar Franklin em paz. Ele podia senti-lo devido à conexão do parasita e da rainha parasita. Souta escolheu ir para fora do vale. O culpado deve estar apenas na área perto do Vale das Minas. Deveria ser mais fácil para ele encontrá-los, já que conhecia a assinatura de Mana. Se ele não encontrasse nada em 2 semanas, ele adiaria essa missão primeiro e retornaria a Hecatoe. Ele tinha outros assuntos importantes para resolver. Naquela época, ele deixaria a investigação para seu pessoal. 3 dias se passaram rapidamente. 2 figuras de mantos marrons caminhavam pela terra árida. Eles eram Souta e Amanda. Está aqui, Souta murmurou. Na frente deles havia uma pequena cidade. Uma cidade cheia de muitas pessoas. Achei que seria bem mais caótico além do Vale das Minas, mas olhando para ele, parece tranquilo. Ele disse em voz baixa. Amanda não pôde deixar de acenar com a cabeça. Segundo suas informações, as cidades estavam sendo saqueadas e as pessoas massacradas. Vamos descobrir. Souta sorriu antes de continuar andando. Amanda simplesmente o seguiu. Os dois já mudaram de aparência caso ocorresse um acidente. A cidade tinha o nome de Burluk. Tem uma alta população variando de 200 mil a 300 mil. Para uma cidade desse tamanho, esse número já era enorme.
Um monte de gente estava andando nas ruas e várias barracas foram erguidas na beira da estrada. O que surpreendeu Souta foi que havia um posto de recrutamento aqui.